Jonas capítulo de número 1, quem achou diga amém. Jonas 1:1 diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e descendo para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque eu lhe tinha declarado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar e pedir a bênção do Senhor mais uma vez sobre esta palavra. Querido Deus e Pai amado, sou grato a Ti, Senhor Deus, pela Tua bondade, pelo Teu favor e a Tua graça com que nos envolves de uma maneira tão especial no culto dessa noite. Senhor Deus, eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos tido de louvar e exaltar o Teu santo nome. E agora, Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, da ministração da Tua palavra, a qual quero lhe pedir que Tu fale aos nossos corações segundo a Sua boa vontade. Ministra-nos, Senhor Deus, segundo o Teu querer, Senhor Deus. Comunica-nos, Senhor Deus, as verdades que deseja comunicar às nossas vidas. E permita-nos, Senhor Deus, que saiamos daqui edificados em Ti. É a oração que a Ti eu faço, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sente glorificando ao nome do Senhor. E vamos nos atermos ao texto bíblico que ora nós lemos. Amém? O texto de Jonas é um texto que todos nós, assim, muito bem o conhecemos, porque fala de uma das passagens bíblicas que a maioria de nós, crentes aí, desde sempre, ouvimos nas escolas dominicais, ouvimos nas pregações, nos cultos, ouvimos em palestras e em diversos momentos especiais. Haja vista que o livro de Jonas é um livro que contém profundos ensinamentos bíblicos para a nossa vida. É um livro curto, apenas de 4 capítulos, mas, no entanto, que contém uma mensagem muito especial. E eu quero falar um pouco sobre este profeta, seu chamado, o compromisso que ele tinha com Deus, o compromisso que Deus tinha com ele, e, sobretudo, o porquê que Jonas, embora fosse um profeta de Deus, foi o único profeta na Bíblia Sagrada que ousou desobedecer ao Senhor. Jonas contém algumas particularidades especiais. Haja vista, o seu nome significa pombo. E se vocês vão lembrar, na Idade Média,
a maioria dos correios daquela época eram realizados por pombo. Escrevia-se uma pequena mensagem de texto, colocava-se preso a pata do pombo e dispersava ele, e ele ia direcionado ao caminho, ao destino, ao objetivo, levando aquela mensagem oriunda para aquele destinatário, remetida por aquele remetente que o enviou. Mas, no entanto, Jonas, embora o seu nome significa pombo, e embora ele carregasse uma mensagem cujo remetente era Deus, ele ousou extraviar-se do seu destino, desafiando a vontade de Deus, se rebelando contra ela. Ele morava num vilarejo do norte de Israel, ali próximo a Nazaré, chamado Gat-Jafé. A Bíblia vai dizer que ele viveu ali aproximadamente, o tempo que ele viveu, no ano 760 a.C., alguns anos antes do Reino do Norte cair sob o comando da Assíria. Era o período em que Jonas estava profetizando, um período em Israel em que as fronteiras se alargaram, o reino estava prosperando, e agora é sob o comando de Jeroboão II, um rei que não era temente a Deus, mas que por amor a Israel, o Senhor estava fazendo com que a nação prosperasse. E Jonas estava profetizando justamente nesse período, no período em que Israel estava vivendo um momento de grande prosperidade econômica e ampliando ali as suas fronteiras para todos os territórios outrora ainda não conquistados. O que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que Jonas, ele está no Reino do Norte. E se você lembra muito bem, você que acompanha aqui conosco o panorama bíblico, sabe que as tribos de Israel, após a morte de Salomão, elas se dividiram. E 10 tribos ao norte seguiram a um homem chamado Jeroboão I, ficando apenas 2 tribos ao sul. E as 10 tribos ao norte tinham sua capital em Samaria. E Jonas pertencia ao Reino do Norte. Só que o que eu acho interessante é que quando o Senhor vai chamar para dar a ele uma mensagem para profetizar, o Senhor não direciona naquele momento para o seu reino, não direciona para a sua terra, não direciona para o seu rei, embora Jeroboão precisasse muito ouvir uma palavra da parte de Deus. Mas Deus dá a ele uma mensagem para ser entregue a Nínive, capital da Assíria. Uma nação poderosa, uma nação ali sanguinária, que por diversas vezes havia assaltado Israel, levado muitas pessoas cativas, destruídos, despojados, o povo de Jonas. Então a Assíria era um povo extremamente inimigo de Israel, e a capital da Síria era Nínive. Então nós vamos ver que Jonas, quando ele recebe a mensagem de Deus, ele entra num baita de um conflito existencial. Porque sendo ele hebreu, sendo ele pertencente a uma nação, por muitas vezes vítima desta nação da Síria, agora ele recebe da parte de Deus uma mensagem para comunicar a Nínive, a capital desse reino inimigo, a vontade de Deus para eles. E aí que nós vamos ver que Jonas vai fugir. O interessante do livro é justamente isso, porque o livro, ele mostra a soberania de Deus em mandar a natureza e a natureza obedecer imediatamente. Você vai ver no livro de Jonas que Deus manda Jonas ir pregar, mas Jonas é o único que recebe uma ordem direta de Deus no seu livro e desobedece. Porque Deus mandou o vento soprar sobre o mar e o mar ficou encapelado porque o vento obedeceu. Deus mandou um grande peixe engolir Jonas e o peixe obedeceu. Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia e o peixe obedeceu. Deus mandou uma boboreira crescer para fazer sombra em Jonas e a boboreira cresceu. Deus mandou um verme matar a boboreira que fazia sombra na cabeça de Jonas e o verme obedeceu. Deus mandou um vento oriental soprar na testa de Jonas e o vento soprou. E todas as ordens dadas por Deus no livro, Jonas, ele foi o único que desobedeceu, que contrariou a soberania divina.
Ele foi o primeiro profeta, nos termos do Antigo Testamento, a ser um missionário transcultural, internacional, que fora pregar para uma nação que não era da nação deles. Mas também foi o primeiro profeta a desobedecer uma ordem direta de Deus. E é aí que nós vamos entrar aqui no texto dele, que nós lemos aí, aonde diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu gostaria que você acompanhasse aí, que nós vamos fazer quase que a leitura do texto completo do livro. Filho de Amitai, dizendo: levanta e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus estava indignado com os ninivitas. Era uma nação extremamente cruel. Só que, no entanto, era uma nação que era um instrumento de Deus para flagelo das nações ímpias. Quando você for ver, quando a Síria for tentar contra o reino de Judá, que Senaqueribe, ele manda Rabsaque afrontar ali o rei Ezequias, e ele manda aquela carta dizendo, falando contra Deus, ele ousou dizer o seguinte: olha, quais dos povos do mundo puderam subsistir perante o rei Senaqueribe? Ninguém. Nenhum dos deuses de nenhuma das nações ousou prevalecer ou ajudou as suas nações contra o nosso exército, e assim Deus não fará por vocês. Era uma nação extremamente arrogante e afrontosa contra Deus. Era uma nação que estava passando como um tanque de um exército, como um rolo compressor contra todas as nações pequenas, porque achava-se que eles eram quem podiam. Só que, no entanto, Deus falou o seguinte para eles: olha, não sabeis vocês que desde antes eu os havia levantado para ser instrumento meu contra as nações ímpias? E agora vocês vêm dizer que é o meu braço que conseguiu isso? Por isso assim diz o Senhor: eu vos porei um anzol no vosso nariz e vos arredarei das minhas terras para longe de mim. E aí você vai lembrar que Deus mandou um anjo e 183 mil soldados foram desbaratados da Síria. Porque era uma nação extremamente arrogante, uma nação que qualquer israelita que se prestava odiaria e desejaria a morte deste povo. E Jonas não era diferente. Só que Deus então vai pegar e vai falar com ele: ó, levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa expressão bíblica, a sua malícia subiu até mim, só é recordada na Bíblia Sagrada quando Deus falou acerca de Sodoma e Gomorra. Quando Deus falou o seguinte, ó: os pecados de Sodoma e Gomorra se engrossaram e a sua malícia subiu até as minhas narinas. Desçamos e vejamos o que esses homens andam fazendo nessa cidade, porque o seu pecado tem fedido nos altos céus. Essa expressão que Deus está usando para falar de Nínive só foi usada na Bíblia Sagrada para falar de Sodoma, por isso que a sentença seria a mesma. A sentença defragada por Deus, dada como mensagem a Jonas, seria: em 40 dias, Nínive será subvertida, será totalmente destruída. Eu não sei o que aconteceria com essa cidade se não fosse a mensagem de Jonas pregada. Mas, no entanto, Deus estava tão irritado contra ela, quanto como estava irritado quando ele desceu e destruiu por completamente a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí então Deus vai falar para Jonas: Jonas, levanta-se e clama contra essa grande cidade, porque a sua malícia subiu até mim. Mas aí a Bíblia diz assim: e Jonas se levantou, mas para fugir de diante do Senhor, versículo 3, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. O que eu quero salientar aqui, uma coisa muito interessante, é que Deus está dando uma ordem a Jonas para ele ir para Nínive. Nínive ficava no extremo oriente de Israel. Ou seja, Nínive ficava para a direita. Jonas pega, desce e vai para Jope, para o porto do mar Mediterrâneo,
e pega um navio para ir para Tarsis, que ficava no sul da Espanha, que até aquele momento era o extremo do mundo conhecido, porque a América até aquele momento não havia sido descoberta. Foi descoberta ali no ano 1492, depois o Brasil ali no ano 1500. Então, quando Jonas vai para Tarsis, no sul da Espanha, ele está indo para o último território habitado conhecido pelo homem. Ele, em outras palavras, estava indo para os confins da terra, para tentar fugir de diante da face do Senhor. E isso é uma loucura, porque olha que uma coisa interessante que diz aí o texto que nós lemos: e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Tem uma frase que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, que é uma grande verdade, onde ele diz assim: quando o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um navio preparado. Todas as vezes que nós nos levantamos para tentar sairmos da presença de Deus, para tentar ir para longe do propósito que Deus tem para conosco, para tentar fugir ao chamado que Deus tem para com a nossa vida, para entrarmos num estado de desobediência a uma ordenância bíblica direta, para nós, o diabo tem sempre um caminho ou então um veículo preparado para te levar para longe do Senhor. Jonas encontrou um navio naquele momento em Jope que estava partindo para Tarsis. Não era um navio aonde transportavam passageiros, não, era um navio cargueiro. Tarsis, na Bíblia Sagrada, é um local portuário onde os navios eram ali preparados, produzidos, e ia para todo o mundo conhecido daquela época. Jonas encontrou um navio que naquele momento estava retornando para Tarsis, e ele pagou a sua passagem e entrou para dentro do navio e foi para longe. Note você aqui no texto sagrado: Jonas pagou a passagem para fugir de diante do Senhor. Jonas pagou a sua passagem para ver o que daria se ele saísse diante de Deus e desobedecesse uma palavra, uma ordem direta. Jonas está nesse momento aqui pagando para ver o que vai dar com ele, o que vai acontecer na sua vida se ele desobedecer a palavra de Deus. E sabe qual é o problema? É que muitos de nós, à semelhança de Jonas, nós estamos muitas vezes em conflito com a palavra de Deus, em conflito com os princípios bíblicos que deveriam nortear a nossa vida, em conflito com o chamado de Deus para conosco, e com isso nós entramos num estado de desobediência e optamos, de maneira intencional, pagar para ver no que vai dar. Isso parece muito irresponsável da nossa parte e contra os princípios da palavra do Senhor, de maneira direta, intencional e deliberada. É complicado porque quando nós estamos nesse estado de desobediência, nós não queremos ouvir a voz nem da razão e nem da voz da experiência. Um exemplo claro disso, você vai ver, o pai fala para a filha: olha, não casa com esse rapaz, porque senão você vai acabar apanhando na cara. A filha vai lá, apaixonada do jeito que está, casa e apanha. A mãe fala para o filho que ama: olha, não fica com essa moça, não namora essa moça moça não é para você, não vai dar certo, você vai passar por muitas privações e provações por causa desse relacionamento. Mas, no entanto, ele pega e fecha os seus ouvidos, endurece a sua cerviz, e endurece o seu coração e faz e paga para ver. O pastor orienta: não entra por esse caminho, porque isso aí não vai dar certo. E a pessoa deliberadamente ignora a voz da experiência daqueles que lhe querem bem, para dar vez e voz às suas próprias vontades, às suas próprias concupiscências, à sua própria carnalidade. Quando a pessoa está decidida a dar a voz das suas vontades pessoais, aos seus caprichos e às suas vontades carnais, conselho de mãe:
não é aceito. Conselho de pai é ignorado. Aconselhamento pastoral não serve para nada. E as pessoas que amam essa pessoa, que lhe desejam bem, que não querem ver o seu mal, falam, mas os seus ouvidos estão agravados. Porque nem o Espírito Santo falando no seu interior, ele consegue dar ouvidos, porque ele só quer dar vez e voz à sua voz da carne. Quando quebramos princípio, a próxima coisa que nós vamos quebrar é a nossa cara. Jonas decidiu pagar para ver. Desceu para Jope, foi até um navio que estava indo para Tarsis, pagou a sua passagem para poder ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Diz aí o texto, Jonas estava querendo fugir da presença do Senhor. Gente, nós vamos ver no texto ali que não estamos falando de um profeta imaturo, de um jovem simplesmente inexperiente, que não conhecia o seu Deus. Nós estamos falando de alguém que tem experiências sobrenaturais com Deus, que conhece o Deus a qual serve. Mas, no entanto, por causa dos seus conflitos pessoais, por causa dos seus caprichos pessoais, ele está decidindo desobedecer a Deus e ir para longe do seu propósito, ir para longe do seu chamado, ir para longe da onde Deus havia lhe direcionado. Ele está indo para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Gente, qual é o louco que pode pensar que pode fugir da presença de Deus? Você pode até não sentir a presença de Deus pelo caminho que você tomou, mas isso não significa que Deus não está presente. Você pode até não sentir a presença de Deus por causa do seu comportamento, por causa da sua vida, por causa da maneira como você tem se relacionado com Ele, pela maneira como você tem se comportado. Você pode até não sentir a presença de Deus, mas isso não significa que Deus não esteja presente em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer instante. O Salmo de número 139, que fala sobre a onisciência, que canta sobre a onipotência e a onipresença de Deus, Davi ele vai declarar o seguinte, quando diz assim, olha, para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali também estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo, as trevas me encobrirão, de modo que a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti como se fosse a mesma coisa. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Jonas, ele pagou para entrar no navio. Entrando no navio, ele foi para o porão do navio, imaginando que Deus não encontraria lá. Eu quero lhe dizer que não há um lugar em que nós possamos escapar aos olhos do nosso Deus. Não há um lugar que nós possamos escapar aos olhos do nosso Deus. Querido, não deixe o diabo enganar o seu coração e imaginar que você é distante de tudo e de todos, você está distante dos olhos de Deus. Não está, não está. Quando nós muitas vezes estamos longe de casa, longe dos olhos dos nossos conhecidos, bate aquele sentimento de impunidade, de que se nós fizermos qualquer coisa de errado ali, ninguém vai saber, ninguém vai tomar conhecimento, nós não vamos ter que prestar conta daquilo para ninguém. Mas no entanto eu quero lhe dizer que aos olhos dos homens você pode estar escondido, mas você não está escondido aos olhos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e ocultas aos olhos daqueles a qual nós haveremos de prestar conta. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo a passear sobre a terra e a atentar sobre as obras dos filhos dos homens. Ninguém escapa aos olhos do Senhor. E Jonas imaginou que fosse escapar. Ei. E o que eu acho interessante no texto é que o motivo dessa resistência de Jonas em cumprir uma ordem de Deus, levando ele a um estado de desobediência direta,
não foi por falta de conhecimento. Preste muita atenção nisso. Não foi por falta de conhecimento acerca do Deus a qual ele servia. Pelo contrário, Jonas muito bem conhecia o Deus a qual ele servia. Algumas pessoas talvez possam até pecar por ignorância, porque elas não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os princípios bíblicos para nortear a sua vida, para orientá-las acerca do seu comportamento, acerca da sua vida familiar, acerca dos seus relacionamentos, e por isso elas vivem de maneira alheia àquilo que Deus gostaria e tem prazer na vida delas, e por isso elas sofrem tanto. Porque a sua ignorância acerca das leis não o torna indesculpável diante do pecado. O fato de você não conhecer sobre o princípio da lei da gravidade não impedirá de você quebrar a cara se você pular de um prédio. O fato de você desconhecer as leis de Deus não impedirá de você sofrer as consequências por você desobedecê-las. Os pecados que cometemos na nossa ignorância não nos tornam indesculpáveis diante do Senhor, até porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Mas Deus, sabe o que ele diz em Atos 17, 30 e 31? Que não levando em conta o tempo da ignorância, ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto ele já tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão a qual já destinou, isso é, Jesus Cristo, e disso ele deu certeza diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ei, Deus, ele sabe da ignorância, mas no entanto, ele está dizendo, olha, ainda assim, arrependam-se dos seus pecados, porque sabendo ou não sabendo, Jesus Cristo vem para julgar esse mundo, e ele vai julgar com justa justiça, e todos nós somos indesculpáveis diante dele. Mas diferente das pessoas que não conhecem a vontade de Deus, Jonas bem conhecia. No segundo livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25, fala sobre a profecia de Jonas, e fala que Jonas, ele era dessa aldeia que nós comentamos, mas fala algo muito interessante acerca dele. Jonas, filho de Amitai, o profeta. Jonas, filho de Amitai, o profeta. Ali está falando que Amitai, pai de Jonas, era profeta. Jonas, ele cresceu num ambiente acostumado a ouvir a voz de Deus. Jonas, ele cresceu numa casa aonde ele estava acostumado à manifestação da palavra do Senhor, através do seu pai. Jonas, ele conhecia um ambiente profético e sobrenatural. Ele conhecia a voz e a vontade do seu Deus, e conhecia o poder desse Deus. Foi aquilo que eu falei, Jonas foi o único profeta na Bíblia que ousou de maneira deliberada e consciente desobedecer uma ordem direta de Deus, e isso de maneira deliberada e consciente, porque ele conhecia o Deus a qual ele servia. Ele sabia que se ele fosse para Tarsis, Deus encontraria lá, mas muitas vezes a cegueira do nosso coração faz com que nós venhamos, mesmo sabendo das consequências dos nossos atos, pagar para ver no que vai dar. Jonas, ele conhecia o Senhor, tanto é que você leu aí, no versículo de número 9, quando o capitão chegou para ele e perguntou, quem é você? Da onde és tu? De a que terra você pertence? Qual é a tua ocupação? Ele responde, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e também a terra seca. Jonas sabia quem ele servia, e ele falou, eu temo a Deus, eu temo a Deus. Mas aí que está, que temor é esse que não te leva à reverência? Que temor é esse que não te conduz à obediência?
Que temor é esse que ainda te permite pagar para ver no que vai dar, numa ordem direta de Deus? Que temor é esse que você, sabendo que não podendo fugir de Deus, você ousa fugir do Senhor? Que temor é esse que Jonas disse que tem? Temo ao Senhor, o Deus que fez a terra e também o mar. Jonas não somente conhecia o poder de Deus, Jonas também conhecia o caráter desse Deus. Conhecer o poder é uma coisa, conhecer o caráter fala de intimidade. Intimidade relacional, saber o que Deus pensa, saber como Deus sente, saber como Deus age. Conhecer o caráter de Deus revela que Jonas, ele conhecia intimamente o Senhor. Tanto é que no capítulo 4, versículo 2, já chegando lá no final do livro, Jonas ele vai falar o seguinte: olha, não foi isso que eu disse para o Senhor. No capítulo 1 não mostra essa conversa, mas quando Deus falou para Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque o seu pecado tem chegado até mim, Jonas ele fala no capítulo 4, versículo 2, assim para Deus em oração: não foi isso que eu te disse lá atrás, ainda quando eu estava na minha terra, quando o Senhor me mandou vir pregar para Nínive, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, e fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Essa conversa ele não escreveu no capítulo 1, mas ele vai narrar lá no capítulo 4, versículo 2, que ele falou para Deus, Deus, eu não vou pregar em Nínive, porque eu sei que se eu for pregar lá, o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor perdoa o culpado quando ele se arrepende, o Senhor se arrepende do mal que havia falado, e eu não quero que essa nação ímpia, que fez tanto mal para Israel, sobreviva. O propósito de Jonas em fugir de diante do chamado de Deus não era por medo dos ninivitas, não foi por isso. O propósito de Jonas fugir de diante do Senhor é que ele queria sabotar os planos de Deus para o seu próprio povo. Aí você tem que estudar panorama bíblico com a gente. E aí você vai ver lá em Amós capítulo 3, versículo 11, que Deus falou o seguinte: contemporâneo de Jonas foi Amós, no reino do norte, e profetizando para o reino do norte, Deus disse: olha, eu vou levantar a nação da Síria, que vai vir contra Israel, e vai executar o meu juízo sobre o meu povo, porque eles prevaricaram contra mim e me desobedeceram. Amós havia profetizado, e contemporâneo de Amós era Jonas, que conhecia essa profecia e falou o seguinte: se eu não for para Nínive pregar, Deus vai executar o juízo nessa nação, e a profecia de Amós não vai se cumprir. Nínive não vai destruir Samaria, a Síria não vai destruir Israel. Foi por isso que Jonas falou para Deus: olha, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor perdoa o culpado, e por causa disso, eu me preveni, porque eu não queria que eles se arrependessem, eu não queria que o Senhor os perdoasse, eu não queria que eles fossem salvos, eu queria que eles fossem destruídos, e por causa disso eu me preveni e fui para Tarsis. Jonas conhecia muito bem o Deus a qual ele servia, e mesmo sabendo que ele não poderia fugir da vontade de Deus, ele optou por pagar para ver. Só que aqui tem um mistério muito especial, aonde Jonas vai aprender da maneira mais amarga possível e a duras perdas um princípio muito importante: escolhidos não têm escolha. Escolhidos
não têm escolha. Escolhidos não têm escolha. Não adianta você achar que você pode servir a Deus e querer fazer a sua vontade. Não é assim que funciona. Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, a condição dele para nós é de Senhor, logo a nossa condição para com ele é de servo. E o servo não tem vontade. Servo não tem vontade própria. Servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Servo, o Senhor fala e ele obedece. Escolhidos não têm escolhas. E Jonas vai amargar duras perdas por causa de querer fazer prevalecer a sua vontade contra a vontade de Deus. Jonas vai amargar duras perdas por querer sabotar um projeto soberano de Deus para a sua própria nação. O versículo 4, versículo 5, daí que nós lemos, vai dizer o seguinte, que Jonas, ele após entrar no navio, o navio sair, entrar mar adentro, a Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as suas cargas, e estava o navio para aliviar o peso dela, e Jonas, porém, havia descido para o porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas, ele está vendo um caos instaurado, e sabe o que ele vai fazer? Eu vou dormir. Não estou nem aí. Valeu, Maranhão. O grande problema, sabe qual é, Rafael? É de nós nos tornarmos indiferentes à necessidade do reino de Deus aqui na terra. Hoje nós tivemos uma palestra aqui muito interessante sobre infância protegida. E é difícil você ouvir uma palestra como essa, e não se sentir responsável por fazer alguma coisa. Não se sentir responsável por tomar alguma atitude. E com isso, como Jonas, assim nós estamos dormindo um sono de uma indiferença espiritual, dormindo um sono da indolência, vivendo uma vida espiritualmente mórbida, insípida, insócia, sem propósito, por estarmos fugindo ao chamado que Deus tem para conosco. As pessoas estão às nossas voltas desesperadas, fruto de um caos espiritual instaurado no mundo, onde as pessoas têm vivido todo tipo de desordem familiar. Ei, quantas questões conjugais, fruto de falta de amor de Deus no meio dos casais. Quantas enfermidades se multiplicando pelo mundo, enfermidades de ordens emocionais, enfermidades de ordens físicas, enfermidades de ordens amartiológicas, ou seja, enfermidades causadas por pecado instaurado no mundo. Estamos vivendo no meio de uma sociedade desequilibrada emocionalmente por falta de Deus, e nós não estamos fazendo nada. Temos visto dia após dia os valores da família sendo sulapados pelas leis que são criadas aí no Congresso, leis que visam aprovar o aborto, que visam aprovar o casamento homoafetivo, que visam aprovar a pedofilia a partir de uma idade mínima, visam aprovar diversas questões como a legalização da droga, a generalização da corrupção, a pedofilia e toda sorte de mal. E nós, como igreja, o que estamos fazendo para mudar este quadro? Criticamos Jonas, mas quantos de nós não estamos como Jonas, fugindo ao chamado de Deus para as nossas vidas? Criticamos Jonas, mas quantos de nós não estão dormindo, deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, como se o que estivesse acontecendo no mundo não fosse minha, não fosse sua responsabilidade? Quantos de nós não estamos como Jonas, dormindo o sono da indiferença,
E sabe o que está acontecendo? Volte os seus olhos aí ao versículo de número 6 para você acompanhar o texto. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens tu dormente? Levanta, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha só que coisa interessante. O clamor do capitão do navio é o reflexo do clamor desse mundo que precisa de Deus e que conta conosco para fazer a diferença enquanto nós estamos dormindo. Enquanto nós nos calamos, as pessoas que sofrem com a nossa indiferença estão clamando: acorda! Que tens tu dormente? Faz alguma coisa, clame ao seu Deus, ore por nós. O mundo está clamando por uma igreja viva e ativa. O mundo está clamando por servos de Deus que não fujam à sua responsabilidade, que não abdicam do seu dever de cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, anunciar o Evangelho a todas as nações. O clamor desse capitão é reflexo do clamor desse mundo que precisa de Deus, enquanto nós não estamos fazendo absolutamente nada. E achamos que estamos fazendo muita coisa, vindo num culto de domingo à noite. E achamos que somos demais, porque entregamos o nosso dízimo todo mês. Achamos que estamos fazendo muito, com tão pouco. Embora Deus já tenha feito tudo por nós. O capitão daquele navio acordou a Jonas, mandou que ele clamasse ao seu Deus, e Jonas não clamou, e também não disse o porquê. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, e aí falaram com ele: olha, o que tu fizeste? Da onde és tu? De que terra és você? A qual povo te pertence? Foi a resposta que ele deu, onde ele diz: sou hebreu e temo a Deus do céu, que fez o céu e a terra. Quando Jonas falou isso no versículo 9, diz aí o versículo 10: então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Gente, quem está falando aqui é um ímpio, alguém que não conhece o Deus de Jonas. Alguém que Jonas falou o seguinte: olha, eu estou fugindo da presença do Senhor, e eu sirvo ao Deus do céu, que fez a terra e o mar. Quando ele falou aquilo, ele falou assim: cara, tu é louco, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você vai fugir do seu Deus? Como é que você vai fugir da sua responsabilidade profética? Como é que você vai fugir da sua responsabilidade de pregar? Como é que você vai desobedecer uma ordem direta de Deus? Porque olha, o que nos aconteceu por haver vendido nós uma passagem para você? Sabe de uma coisa? Um homem e uma mulher de Deus, no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, ele é bênção aonde ele for. Mas um homem e uma mulher de Deus, fugindo da vontade de Deus, ele é prova e perturbação aonde ele chegar. Ele não deixou de ser homem nem mulher de Deus, mas por estar fora da rota da vontade de Deus para a sua vida, aonde ele chega, ele causa perturbação para os outros. Por causa de um Jonas, um navio estava pronto de naufragar. Por causa de um Jonas,
aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com a história, estavam perdendo os seus bens, as suas fazendas, as suas propriedades, por causa de um Jonas. Um navio cargueiro estava quase indo a pique. Foi assim que aconteceu com Israel. No tempo em que eles conquistaram Jericó, o Senhor falou: olha, tudo que tiver em Jericó de precioso vai ser remanejado para o templo. Um homem, por nome de Acã, pegou uma barra de ouro, uma capa, e escondeu. E a Bíblia diz que por causa do pecado de Acã, 30 soldados perderam a vida quando pelejaram contra uma cidade pequenininha chamada Ai. Por causa do pecado de Acã, 30 soldados perderam a vida, e eles não tinham nada a ver com isso. Mas sabe qual o grande problema? É que quando você faz parte de um corpo, ainda que você seja um membro, todo o corpo sofre por sua causa. Um Acã, um Jonas, está colocando a perder a equipe na qual ele está inserido. E sabe qual é o grande problema? É que, muitas das vezes, por estarmos negligenciando a vontade de Deus, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão pagar o preço juntamente conosco. Por isso é tão importante nós sabermos quem nós deixamos entrar na nossa vida, quem nós deixamos entrar na nossa empresa, quem nós deixamos entrar na nossa equipe. Ah, ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus, mas ele está fazendo a vontade de Deus para ele? Porque se a vontade de Deus para ele não for aqui ele não vai ser profeta. Jonas é profeta para Nínive, mas não é profeta para o navio. Jonas é profeta para Nínive, mas no navio que seguia para Tarsis, ele é perturbação. Por isso que os marinheiros, eles falaram o seguinte: olha, o que faremos a ti para que possamos impedir que esse mar continue a nos destruir? E Jonas falou o seguinte: olha, já que a culpa é minha, versículo de número 11, versículo 12, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu bem sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas, ele estava consciente de que o problema era ele. Mas sabe qual o problema? É que ele falou o seguinte: olha, vocês deixaram eu entrar, agora vocês vão ter que me tirar. Não podia ele, sabendo que ele era responsável, se lançar ao mar? Não era o óbvio, não era o correto, não era o coerente a fazer? Já que o problema sou eu, e por minha causa, pela minha presença aqui no meio de vocês, o mar está desse jeito, eu vou me sacrificar, eu vou me lançar ao mar. Jonas não. Jonas, ele se posicionou da seguinte maneira: vocês deixaram eu entrar, vocês que vão ter que me empurrar para fora, que aí quando vocês me lançarem para fora, aí sim o mar se aquietará. E aí continua a história. Jonas foi lançado para fora, o mar imediatamente se aquietou. E o que é mais interessante é que naquele momento em que o mar se aquieta, os tripulantes daquele navio, a Bíblia diz assim, versículo 16,
Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram-lhe sacrifício, e fizeram-lhe votos. Jonas era um profeta fora da rota da vontade de Deus, mas por causa do testemunho que ele deu do Deus a qual ele servia, os homens daquele navio foram para casas com as suas vidas transformadas, porque outrora eles oravam aos seus deuses, mas por verem o agir sobrenatural de Deus na vida de Jonas, eles temeram ao Senhor com grande temor, sacrificaram a Deus e lhe fizeram voto. Talvez o voto semelhante a daquele capitão Naamã fez diante de Eliseu: olha, nunca mais eu me prostrarei diante de outro Deus, senão o Deus de Israel. Mesmo fora da rota da vontade de Deus, Deus ainda continuou usando o seu servo para dar testemunho do Deus a qual ele servia, para aqueles que não tinham conhecimento do Deus a qual ele temia. Sabe, talvez você não precise vir à frente, se arrepender, pedir perdão a Deus, renovar seus votos, nada disso. Sabe o que precisa você fazer? Senhor, permita eu voltar para o centro da sua vontade. Permita, Senhor Deus, me realinhar com o seu propósito para a minha vida. Permita, Senhor Deus, que eu venha fazer aquilo que te apraz novamente. Permita, Senhor Deus, eu te servir como eu te servia antes. Permita eu ter experiências sobrenaturais como eu tinha contigo. Não precisa que a tempestade venha para poder te realinhar novamente, mas toda tempestade na vida de um homem e de uma mulher de Deus é um apelo amoroso de Deus para realinhar ele novamente ao propósito do Senhor para a sua vida. Às vezes nós não entendemos por que coisas acontecem na nossa vida. Ficamos olhando e não imaginamos o porquê dos nossos fracassos, o porquê das nossas derrotas, o porquê que as coisas não acontecem como gostaríamos de acontecer. Talvez, por algum momento, você tenha se desalinhado do propósito de Deus para a sua vida. E Deus está te chamando através dessa tempestade: volta para o caminho que você estava antes, volta para o caminho que eu designei para você, volta para o centro da minha vontade, volta novamente para a rota que eu havia te orientado, volta para cumprir o chamado que eu tenho ainda com você. Deixa eu caminhar para terminar. Você conhece a história? Jonas foi lançado ao mar, e a Bíblia diz que Deus ordenou um grande peixe que engolisse a Jonas. Há muita especulação acerca que peixe seria esse, óbvio, não era um peixe comum. A Bíblia fala numa baleia, mas as expressões bíblicas daquela época de simples pescadores que não conheciam cientificamente os grandes monstros, os grandes animais marinhos, eles talvez não pudessem dizer aí claramente que tipo de animal é. Alguns pressupõem ser uma cachalote, uma baleia cachalote, outros um tubarão-baleia, outros uma jubarte, não importa, porque são animais grandes, marinhos, que têm aí mais de 20 metros de comprimento, que tem um estômago grande ao ponto de comportar uma pessoa ali dentro. E olha, vou te dizer, isso não é história da carochinha, porque Jonas não foi o único engolido por uma baleia e sobreviveu. Tem uma história que em 1891, James Bart, ele foi engolido por uma baleia cachalote e ficou 15 horas na barriga desse animal, até que os seus companheiros do baleeiro, que estavam caçando baleias, conseguiram encontrar essa baleia, mataram ela, e quando abriram a barriga dela,
encontrou esse jovem, que na época tinha 21 anos de idade, dentro do estômago dessa baleia, inconsciente, mas vivo. Mas isso foi algo natural. Aqui nós estamos falando de algo sobrenatural. Porque a Bíblia diz que uma baleia engoliu Jonas, mas pela fé, se a Bíblia dissesse que uma sardinha tivesse engolido, não teria problema nenhum eu acreditar, porque eu creio no Deus que pode fazer todas as coisas. Eu creio no Deus que pode fazer todas as coisas. Porque o maior milagre aqui não foi somente engolir é fácil, o maior milagre foi ele ter sobrevivido. 3 dias e 3 noites no ventre deste grande animal marinho. E não ter sofrido a decomposição, não ter sofrido ali o processo orgânico degenerativo dos alimentos que esses animais sentem. Porque isso nós estamos falando de milagre. E milagre não se explica. Milagre se crê e se vive. Deus preparou esse animal que engoliu Jonas. E na verdade, engoliu para que ele não viesse a morrer. Porque jogado em alto mar, ele com certeza morreria afogado. Então, na verdade, esse foi um submarino especial de Deus, usado para levar Jonas novamente para a terra. Só que no ventre deste grande animal, Jonas vai orar ao Senhor. E aí ele vai se tocar da grande besteira que ele fez, de ter querido fugir da presença do Senhor. O versículo número 1 do capítulo 2, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Se você for ler o capítulo 2, Jonas fala assim, das profundezas do mais profundo abismo, aonde as ondas submergiram o meu mais profundo do inferno, eu desci, mas lá no mais profundo do abismo, eu alcei a minha voz aos altos céus, e Deus ouviu a minha oração. Não importa o lugar mais longe aonde o ser humano possa ir, ou o abismo mais profundo em que ele possa se encontrar, não há um lugar em todo o cosmos criado por Deus, que Deus não ouça a oração de um homem que se arrepende dos seus pecados. Deus ouviu a oração de Jonas, porque Deus ouve a nossa oração, até debaixo d'água. E a Bíblia diz que Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Aqui está um segredo muito especial, sabe por quê? O peixe não levou Jonas até Nínive. O peixe devolveu Jonas para a praia próxima a Jope. E Jonas teve que refazer todo o percurso de novo. Note no capítulo 3, no versículo 1, que aí diz assim o texto sagrado: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse antes. Sabe de uma coisa muito importante aqui? Deus não mudou o coração de Jonas, mas também não mudou o seu propósito. A soberania de Deus aqui não está em mudar o coração. Não estamos falando aqui de conversão, salvação, estamos falando aqui de propósito para quem já é salvo. Deus não mudou o coração de Jonas, mas também não mudou o seu propósito e nem a sua mensagem. Deus não mudou o coração de Jonas, mas não mudou o seu propósito e também não mudou a mensagem. Jonas, vai a Nínive e prega contra ela a mensagem que eu já havia te dito. E aí agora eu caminho para encerrar. Nínive era uma grande cidade que cerca de 3 dias para atravessar.
Sabe, Jonas atravessou aquela cidade em um dia. Em um dia, diz aí o versículo 4. Caminho de um dia, Jonas atravessou aquela cidade e ele levou uma mensagem simples, direta e objetiva, dizendo assim: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Em outras palavras, em 40 dias, Nínive vai ser destruída. Note você que não havia um chamado ao arrependimento, não havia uma mensagem de autoajuda, não havia uma mensagem bem elaborada, com leitura do texto, explicação do texto, aplicação do texto em 3 tópicos, não havia apenas uma mensagem, uma sentença, gritada, correndo. Talvez aparecia um louco lá, correndo, gritando: ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. Quem ouvia lá na ponta talvez nem ouviu o final da mensagem, porque Jonas passou correndo, gritando no meio da cidade, igual um louco. Mas no entanto, Jonas ele não pregou salvação, ele pregou condenação. Jonas ele não pregou uma mensagem com o propósito de levar os ninivitas ao arrependimento. Jonas ele simplesmente entregou uma sentença divina para aquele povo, porque o seu objetivo não era convertê-los. O objetivo de Jonas era apenas um desencargo ministerial, fazer aquilo que Deus mandou, mas a contragosto, contra a sua vontade. A mensagem de Jonas era uma mensagem simples, sem nenhuma instrução de arrependimento, porque ele sabia que não podia desobedecer mais a Deus, porque ele havia pagado o preço duro por causa da sua desobediência. Mas no entanto, ele cumpriu o que Deus mandou, mas no entanto, com um coração duro e fechado para com aquele povo, porque a intenção dele não era a salvação deles, mas era a destruição. Sabe, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no ministério. 1 Coríntios 9, 16, 17, Paulo ele fala uma coisa muito interessante. Diz assim um texto sagrado, Paulo falando: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim me foi imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Paulo conhecia a história de Jonas, e sabia que um escolhido não tem escolha. Alguém chamado como instrumento de Deus, ele só presta no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu chamado. Por isso Paulo falou: quando eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque a mim me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas ele, contudo, ele esclarece uma coisa aqui no final: mas por isso, se faço de boa mente, ou seja, de boa vontade, eu tenho galardão. Mas se eu faço de má vontade, eu apenas cumpro aquilo que eu fui obrigado, mas não tenho nenhuma recompensa. O que Jonas fez foi a contragosto, foi contra a sua vontade, fez por cumprir uma obrigação ministerial, mas não porque ele queria a salvação dos ninivitas. Não. Isso que Jonas fez não lhe trouxe satisfação, pelo contrário, lhe trouxe muito desgosto na sua alma, ao ponto de ele pedir a morte por ver os ninivitas se converterem. Foi o único que se desgostou pelo próprio sucesso. Ele pregou uma mensagem simples, com 6 sentenças e 6 palavras. O resultado foi que toda Nínive se converteu ao Senhor. E quando Jonas viu isso, ele se desgostou a tal ponto que ele pediu a morte para si. Sabe por quê? Porque ele não queria a conversão dessa cidade. Mas no entanto,
a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre cumpre aquilo pelo qual ela foi enviada. Às vezes nós achamos que não está fazendo efeito nenhum, mas no entanto Deus está trabalhando. Às vezes nós olhamos e acreditamos, olha, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que estivesse acontecendo. Fique tranquilo, Deus está trabalhando. Jonas pregou de má vontade, mas a palavra de Deus fez um efeito altamente produtivo naquela cidade, ao ponto de todos os ninivitas se converterem, porque quando o rei ficou sabendo que passou um doido gritando no meio da cidade, dizendo que Nínive haveria de ser subvertida, e esse doido passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de peixe, e Deus o tirou com vida de lá, ele falou assim, olha, o Deus a qual esse doido serve, provavelmente ele é o Deus verdadeiro. Então todos em Nínive está decretado que se arrependam das suas más obras, coloquem pano de saco e cinza sobre as suas cabeças e vamos jejuar. Quem sabe Deus não se arrepende do mal que ele havia dito que haveria de fazer contra nós. E aí aqui eu quero aplicar o texto e assim encerrar. Em primeiro lugar, ao ver a história do livro de Jonas, eu chego à seguinte compreensão: Deus não tem filhos prediletos. Deus, ele não tem filhos prediletos. Jonas, ele era nacionalista, acreditava que o Deus de Israel era exclusivo de Israel e por isso ele não poderia ser pregado às demais nações. Deus não tem filhos prediletos. Pedro, quando ele chegou na casa de Cornélio e foi ali pregar para Cornélio, ele falou o seguinte, olha, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que lhe é agradável e o que ele quer em qualquer nação que teme o Senhor e assim faz o que é justo. Deus não tem filho predileto. Davi vai dizer no Salmo 51:17, a um coração contrito e compungido Deus não rejeita. Segundo lugar, a salvação é franqueada a todos mediante a pregação do Evangelho da graça. A salvação ela é franqueada a todos mediante a pregação do Evangelho da graça. Romanos 10:8-12 vai dizer o seguinte, que diz a Escritura, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, porque essa é a palavra de fé que temos pregado, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e o seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação, porque como diz a Escritura, todo aquele que invocar o nome do Senhor e nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A salvação, ela é universal e é franqueada a todos mediante a graça. Terceira aplicação, a salvação é uma obra da graça de Deus, única e exclusiva de Deus. Jonas 1:9 diz assim, ao Senhor pertence a salvação. Entretanto, quando somos salvos, o fruto verdadeiro do arrependimento é demonstrado através da mudança das nossas obras. Versículo de número 10 diz assim, do capítulo 3, e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé, mas quem é salvo tem obras que mostram que ele foi salvo por Jesus Cristo. Quem é salvo tem comportamento de salvo. Quem é salvo demonstra as virtudes de salvo. Quem é salvo demonstra frutos de que foi salvo. E assim eu encerro. Quarta aplicação, Deus nunca executa o seu juízo sem que primeiro anuncie a sua misericórdia. Deus nunca executa o juízo sem que primeiro anuncie a sua misericórdia.
quando o Senhor Jesus Cristo falou para aquela igreja em Apocalipse, acerca daquela mulher intitulada Jezabel, Jesus falou o seguinte: olha, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu a colocarei no leito, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e coração. Deus nunca executa o juízo sem que antes anuncie a sua misericórdia. Jesus Cristo falou em Mateus 12, 39 e 42, acerca do sinal de Jonas. Ele disse o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus Cristo está falando acerca de Jerusalém, o seu povo, pelo qual ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Jesus Cristo está falando o seguinte: olha, vocês pedem um sinal de que eu sou o verdadeiro Filho de Deus, de que eu vim para a salvação vossa, eu não lhes darei nenhum outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim o Filho do Homem há de ressuscitar, após estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo mostra que Ele é o único que pode nos salvar. Eu convido o grupo de louvor a estar aqui à frente, e eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Nós vamos ver a partir do capítulo 4 a frustração de Jonas pelos ninivitas haver se arrependido. E aí ele vai falar com Deus: Deus, não foi isso que eu te disse quando ainda estava na minha terra, de que o Senhor é bom, que o Senhor perdoa o pior dos pecadores, que o Senhor se arrepende do mal, que o Senhor franqueia a salvação para todos, livre e deliberadamente, que todos que se arrependem e que se voltam para Ti, o Senhor os salva. Não foi isso que eu havia dito? Por isso que eu me preveni e saí. Jonas, por ser um profeta nacionalista, ele achava que a salvação não caberia a uma nação tão sanguinária e má como a Síria. Mas, no entanto, a graça de Deus, ela mostra que o pior dos pecadores pode ser alcançada pelo amor divino. Não existe um pecado tão grande que Deus não possa te perdoar quando você genuinamente se arrepende. O diabo pode te acusar e dizer que talvez você não valha nada para Deus. Isso é uma mentira, um engodo do diabo. Porque por você Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por você um alto preço foi pago, e o preço de sangue. E o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica. E a Bíblia diz, de todo o pecado. De todo o pecado. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela demonstra que o pior dos pecadores pode se tornar o maior dos adoradores. A Bíblia vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Eu convido o pastor Márcio a estar aqui à frente. O grupo de louvor vai estar adorando a Deus. Leve essa palavra para o seu coração e entenda, Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer recalcular a sua rota, realinhar você para o centro da sua vontade novamente. E eu agradeço a Deus essa oportunidade.